Eu tava falando no outro vídeo que esse aqui é o pior souvenir que uma pessoa pode comprar se você for à Bélgica. Esse aqui em Bruxelas, que é um bonequinho mijando, né? Eu falei no outro vídeo, eu lembrei isso. Eu me divirto muito fazendo os meus vídeos, né? Eu mesmo fico rindo de mim mesmo, me vendo no vídeo. Acho até que se eu não me divertisse assim, eu não estaria fazendo o vídeo. Porque eu fico aqui falando pra câmera. Aí depois um monte de gente assiste e tal. É engraçado. Tava até comentando com o rapaz aqui que trabalha no prédio. Eu falo, cara, eu fico lá fazendo vídeo. Aí depois eu edito. Aí eu fico lá sozinho. Eu tava me sentindo sozinho ontem. Aí mandei mensagem pra família. Eu tô aqui sozinho, editando vídeo. Ninguém vem me visitar e tal. E depois um monte de gente vê e tal. Mas estava comentando no outro vídeo que esse bonequinho é o pior souvenir que alguém pode te dar se for à Bélgica. Acho que é o pior símbolo da cidade. Como aqui no Rio, a gente tem o Cristo Redentor lá de braços abertos. É menos pior do que um bonequinho mijando, né? Que é o símbolo, é o souvenir. Se você for na Bélgica, você vai comprar esse souvenir aqui, em Bruxelas. Eles vão te vender isso aqui por, sei lá, 2, 3 euros, alguma coisa assim. E engraçado, né? Que o símbolo dos caras é um bonequinho mijando. Eu acho isso engraçado. Isso pra não... Eu vou colocar algumas imagens que eu achei na internet de outros souvenirs, que esse aqui é o menos grotesco. Eu vou mostrar algumas imagens. Aí, como se diz em inglês, viewer discretion is advised, né? As imagens a seguir são chocantes. Então, você vai ver que tem alguns souvenirs que são bem mais grotescos do que esse, e as imagens já passaram aí, que eu coloquei na edição, e você vai ver que eu realmente não estou mentindo. Bem, então, tem alguns fatos culturais e algumas coisas que parece que são muito sui generis, ou seja, são únicos, são muito particulares. E eu vou falar justamente dessa expressão que eu aprendi com meu tio lá nos Estados Unidos, que eu escutava falando, e depois eu fui colocar no Google para tentar dar algum embasamento teórico a isso de fato, e eu não achei. E a expressão é jump up. Jump up. Jump up significa dar um pulo. E se você colocar aí no Google, você vai achar, por exemplo, o cachorro, the dog jump up. O cachorro deu um pulo e tal. E se você reparar, existe uma série de expressões e de coisas que a gente fala e não necessariamente elas são muito gramaticais ou corretas ou, né, não está dentro do script, assim, e é até um pouco difícil você comunicar aquilo. Recentemente, eu escutei a história aí de um britânico, um inglês que está aprendendo português, e ele fez um questionamento que eu achei muito interessante, achei particularmente muito interessante. Ele é estudioso do português, ele falou, bem, o que significa bisbilhotar? E a definição, bisbilhotar, você olhar alguma coisa... Tá, mas qual a diferença entre bisbilhotar, xeretar ou... Sim. Bisbilhotar, fuxicar, xeretar, fuçar. Tem tudo isso em português? Bisbilhotar, fuçar, xere, xeretar, ou fuçar, ou, né? Tem aquele site lá chamado O Fuxico. Como é que você traduz isso? Como é que se traduz para um americano que está aprendendo português? Como é que se traduz O Fuxico? O que significa isso? E tem algumas equivalências em inglês, né, que talvez seja aí to peep, to pry, existem algumas alternativas, mas ainda assim é difícil, sabe, é uma coisa muito particular. Então eu encontrei justamente isso com essa expressão. Não está em nenhum dicionário formal esse phrasal verb que é jump up, e não achei em nenhum lugar assim de fato dizendo que aquilo acontece ou é dessa maneira. Algumas outras coisas que eu lembro aqui no Rio, pelo menos, a gente fala, olha, acho que deu uma chovida ontem. A gente não fala choveu ontem. É muito comum falar deu uma chovida ontem. Ou fala assim, eu vou dar uma olhada. Olha que flexão engraçada do verbo, né? Vou dar uma olhada, deu uma chovida. Não, dá uma verificadinha, dá só uma desamassada. É uma flexão engraçada do verbo. Ou então, no Nordeste, que eles utilizam a forma do subjuntivo para falar do passado. Então a pessoa pergunta, ei, comesse? Aí você fala, comi. E na verdade quis dizer comeu, né? Comesse, comi. Viajasse,
viajou, tinha um amigo meu, o querido amigo que morava comigo lá nos Estados Unidos, o Renato, e ele falava assim, como uma piada, ou às vezes não como uma piada somente, ele virava para mim e falava assim, mas Paulo, peidasse? Ele perguntou, você soltou um pum, né? Peidasse? Então, o subjuntivo eu achava isso muito engraçado. E não sei, deve estar em algum lugar, alguma anotação, mas não é gramaticalmente perfeito isso. Então, eu esbarrei nessa expressão que é jump up, que eu escutava muito ele falar, escutei, tenho essa memória clara dele falando, mas não achei nenhum embasamento gramatical ou vocabulário, ou nenhum vocabulário, nada mais formal mesmo explicando isso. Então, isso é algo para se questionar, que tem várias coisas no nosso idioma, consequentemente no inglês também, que não são bem gramaticais, mas que todo mundo fala o tempo todo. Bem, então fica aí esse objeto de reflexão para gente. Bem, muito obrigado por assistir. Meu nome é Paulo Lidec e até a próxima.